e nem tudo Freud explica, né? Então, tá Freud hoje em dia, tá Freud hoje você viver, tá Freud hoje você conseguir entender o que está acontecendo, tá Freud você se aceitar, tá Freud você lidar com os problemas, tá Freud você lidar com a sociedade, tá Freud você buscar o seu sucesso profissional, tá Freud você se estabelecer numa relação afetiva amorosa, tá Freud, né? Ou seja, tá difícil, tá complicado, né? O que tá Freud na sua vida, né? O que tá difícil, o que tá complicado, o que tá confuso? Ou não, de repente tá fácil, né? Então, para você tá fácil. Mas para muitas pessoas não está. E assim como eu tinha falado na nossa live anterior, como é que você está? Como é que você está se sentindo? O que você está precisando neste momento? Como as pessoas, né, hoje estão vivenciando todos esses momentos difíceis, estão vivenciando essas situações que hoje se tornam para elas muitas vezes tão complicadas. E é interessante porque na psicologia, eu como psicólogo de formação, é meio que uma obrigação, né, de conhecermos aquilo que Freud trouxe como ensinamento e Freud trouxe como fundamentação para a psicanálise, para o que no começo do século XX ali, 1901, né, de 1901 em diante, começou a se trabalhar com a ideia do inconsciente e como o inconsciente acabava sendo, segundo Freud na ocasião, um influenciador dos comportamentos, né? O quanto o inconsciente influenciava os pensamentos, as emoções, e que no inconsciente poderia se encontrar explicações para algumas doenças de ordem psiquiátrica que na época não tinham ainda a psiquiatria, né, a psiquiatria, né, não havia ainda conseguido desvendar. E ficou muito comum dizer, né, só Freud, ou quer dizer, Freud explica, porque Freud, na verdade, no momento em que ele traz essa descoberta, essa tese dele, né, não é muito bem aceito, porque como é que você pode falar de algo que não é tangível, que não é mensurado, que não é tecnicamente, segundo o próprio conhecimento tecnológico da época, ser comprovado? Porque nós vivíamos naquele período, um período ainda tecnicista, onde a ciência era de fato a resposta para tudo. Então não adiantava você trazer algo assim, provar, né? Provar que por meios, por instrumentos, né? Por instrumentalizações, por uma demanda muito concreta e objetiva da razão humana, a comprovação daquilo tinha que existir até mesmo para que, olhando, né, observando aquilo, você conseguisse racionalmente compreender o que estava acontecendo. Então não dá, porque o inconsciente ele é imaterial. Tenta-se hoje se discute muito, né, o que é o inconsciente, onde ele está, onde ele fica, em que lugar do cérebro, no hipotálamo, né, na amígdala, né, tem muito isso, né, em qual a região, né, do cérebro, e aí quando eu falo cérebro eu falo do órgão, né, fisicamente, poderia estar. E não existe uma resposta, não existe ainda, tecnicamente, cientificamente falando, uma resposta concreta que fale, não, o inconsciente ele está restrito a essa região do cérebro. Na verdade, existem muitas teorias, mas provar de fato não. Então o inconsciente é algo muito subjetivo, e essa subjetividade ou essa abstração é inaceitável para a ciência do século XX, né, do início do século XX e finalzinho do século XIX. Então Freud contribui, traz para nós essa questão do inconsciente. E o inconsciente começa a ser falado, trabalhado como uma instância
né, que precisava ser melhor compreendida. E a partir dessa questão do Freud, enfim, deixando toda essa teoria, né, da construção e do início, de como Freud surge, é o que nós falamos hoje, né? Será que Freud explica, né? Se Freud foi capaz de dar à sociedade uma explicação sobre o inconsciente, então Freud poderia explicar qualquer coisa a partir do seu conhecimento. E nem tudo Freud explica, né? Então, tá Freud hoje em dia, tá Freud hoje você viver, tá Freud hoje você conseguir entender o que está acontecendo, tá Freud você se aceitar, tá Freud você lidar com os problemas, tá Freud você lidar com a sociedade, tá Freud você buscar o seu sucesso profissional, tá Freud você se estabelecer numa relação afetiva amorosa, tá Freud, né? Ou seja, tá difícil, tá complicado, né? O que tá Freud na sua vida, né? O que tá difícil, o que tá complicado, o que tá confuso? Ou não, de repente tá fácil, né? Então, para você tá fácil. Mas para muitas pessoas não está. E assim como eu tinha falado na nossa live anterior, como é que você está? Como é que você está se sentindo? O que você está precisando neste momento? Boa noite, pessoal. Tava vindo para casa agora, fui à missa, cumprir aí o meu ritual de final de semana, né? Na verdade, eu tenho muita essa preocupação de cuidar dessa minha parte, dessa minha área da vida, área espiritual, né? Eu tenho uma convicção plena da necessidade e da importância da espiritualidade como fundamental no processo de construção da minha saúde plena. E estava pensando comigo de que maneira, como as pessoas, né, hoje estão vivenciando todos esses momentos difíceis, estão vivenciando essas situações que hoje se tornam para elas muitas vezes tão complicadas. E é interessante porque na psicologia, eu como psicólogo de formação, temos quase que meio que uma obrigação, né, de conhecermos aquilo que Freud trouxe como ensinamento e Freud trouxe como fundamentação para a psicanálise, para o que no começo do século XX, ali, 1901, né, de 1901 em diante, começou a se trabalhar com a ideia do inconsciente e como o inconsciente acabava sendo, segundo Freud na ocasião, um influenciador dos comportamentos, né? O quanto o inconsciente influenciava os pensamentos, as emoções, e que no inconsciente poderia se encontrar explicações para algumas doenças de ordem psiquiátrica que na época não tinham ainda a psiquiatria, né, a psicologia, a psiquiatria, né, não havia ainda conseguido desvendar. E ficou muito comum dizer, né, só Freud, ou quer dizer, Freud explica, porque Freud, na verdade, no momento em que ele traz essa descoberta, essa tese dele, né, não é muito bem aceito, porque como é que você pode falar de algo que não é tangível, que não é mensurado, que não é tecnicamente, segundo o próprio conhecimento tecnológico da época, ser comprovado? Porque nós vivíamos naquele período, um período ainda tecnicista, onde a ciência era de fato a resposta para tudo. Então não adiantava você trazer algo assim, provar, né? Provar que por meios
por instrumentos, né, por instrumentalizações, por, por uma demanda muito concreta e objetiva da razão humana. A comprovação daquilo tinha que existir até mesmo para que, olhando, né, observando aquilo, você conseguisse racionalmente compreender o que estava acontecendo. Então não dá, porque o inconsciente ele é imaterial. Tenta-se hoje, se discute muito, né, o que é o inconsciente, onde ele está, onde ele fica, em que lugar do cérebro, no hipotálamo, né, na amígdala, né, tem muito isso, né, em qual a região, né, do cérebro, e aí quando eu falo cérebro eu falo do órgão, né, fisicamente, poderia estar. E não existe uma resposta, não existe ainda, tecnicamente, cientificamente falando, uma resposta concreta que fale, não, o inconsciente ele está restrito a essa região do cérebro. Na verdade, existem muitas teorias, mas provar de fato não. Então o inconsciente é algo muito subjetivo, e essa subjetividade ou essa abstração é inaceitável para a ciência do século XX, né, do início do século XX e finalzinho do século XIX. Então Freud contribui, traz para nós essa questão do inconsciente. E o inconsciente começa a ser falado, trabalhado como uma instância, né, que precisava ser melhor compreendida. E a partir dessa questão do Freud, enfim, deixando toda essa teoria, né, da construção e do início, de como Freud surge, é o que nós falamos hoje, né? Será que Freud explica, né? Se Freud foi capaz de dar à sociedade uma explicação sobre o inconsciente, então Freud poderia explicar qualquer coisa a partir do seu conhecimento. E nem tudo Freud explica, né? Então, tá Freud hoje em dia, tá Freud hoje você viver, tá Freud hoje você conseguir entender o que está acontecendo, tá Freud você se aceitar, tá Freud você lidar com os problemas, tá Freud você lidar com a sociedade, tá Freud você buscar o seu sucesso profissional, tá Freud você se estabelecer numa relação afetiva amorosa, tá Freud, né? Ou seja, tá difícil, tá complicado, né? O que tá Freud na sua vida, né? O que tá difícil, o que tá complicado, o que tá confuso? Ou não, de repente tá fácil, né? Então, para você tá fácil. Mas para muitas pessoas não está. E assim como eu tinha falado na nossa live anterior, como é que você está? Como é que você está se sentindo? O que você está precisando neste momento, né? E eu não falo de questões financeiras, de questões objetivas materiais, né? Estou falando de questões relacionadas ao seu eu, ao seu ser humano, relacionadas à sua mente, aos seus anseios, aos seus desejos, aos seus segredos, né? Estou falando do ser humano, estou conversando com alguém que possui no íntimo, né, demandas, questionamentos, conflitos, dúvidas que não são materializados e que nem são observados por quem está fora. É muito interessante perceber isso, né? Freud falava justamente do quê? Do que não é observado, do que não é visto, do que não está, digamos, que não é possível você colocar num objeto. Não é possível você transformar isto que está lá dentro em algo material, observável, que dê uma consistência, uma confirmação do que você está sentindo. Não, isso é teu. E nem sempre você mesmo consegue fazer essa leitura. E Freud, ele traz para nós justamente essa questão. Poxa, talvez nós não sejamos donos nem da nossa própria casa, né? Ou seja, nem da nossa própria mente. Às vezes nós fazemos coisas que não gostaríamos de fazer, pensamos coisas que não gostaríamos de pensar, sentimos o que não gostaríamos de sentir, desejamos o que não gostaríamos de desejar, desejamos às vezes o mal, às vezes desejamos uma situação para o outro que não queríamos, na verdade, que a pessoa tivesse, mas muitas vezes é o que nós temos às vezes, de lado ruim, do nosso lado negro, nosso lado B, né? Mas, gente, é normal, faz parte do processo de existência, descobrirmos também os nossos pontos fracos, as nossas dificuldades, as nossas imperfeições. O grande problema hoje é que está Freud
é o que? As pessoas se conhecerem de fato, verdadeiramente. Recentemente, numa dessas minhas conversas com o paciente, né, você ouve muito isso, né, de que a pessoa de fato não tem uma clareza de quem ela é. Ou ela começa a ter uma clareza com o tempo de terapia, com o tempo de acompanhamento, porque ela pode ter um espaço onde ela pode falar coisas que ela não falaria no dia a dia, no comum, né? No dia a dia com seus próprios, com seus amigos, com as pessoas que estão ao seu redor. Então, na terapia, às vezes ela volta e fala, porque ela se desprende do medo, se desprende daquilo que é impositivo a ela, como moral, como regra, como norma. Ela se sente livre para poder expressar-se. E, mais interessante ainda, muitas vezes a pessoa começa a ter a possibilidade, por meio de um processo terapêutico, ela começa a encontrar, por meio de um processo terapêutico, a possibilidade de começar a se expressar melhor. Porque o medo, a vergonha, a culpa, o receio, ou até mesmo a dúvida, a incerteza e insegurança, elas começam a ter um papel menos adoecedor, um papel menos limitador na compreensão da pessoa sobre aquilo que ela é. Tá Freud hoje em dia para as pessoas conseguirem entrar em contato com essas questões, né, com essas conclusões, com essas possibilidades. As pessoas hoje estão muito presas aos condicionamentos que foram sendo estabelecidos durante o seu processo de vida. As pessoas hoje não conseguem, muitas têm dificuldade de acreditar no seu potencial, de acreditar naquilo que podem fazer de melhor, de fato conseguirem superar os seus próprios problemas. Então, as limitações que a pessoa mesmo coloca em cima ou sobre si, as limitações que ela se impõe, limitam a possibilidade ou a capacidade dela desenvolver as próprias habilidades que estão nela. Pessoas que acabam não percebendo que são capazes de realizar na vida muito mais do que ela conscientemente acredita. Como assim? Ela cria uma ideia de que talvez, né, quando existe talvez, ainda existe ainda uma dúvida, mas muitas têm uma certeza de que elas não são capazes de ser o que gostariam. Ser médico, ser advogado, ser engenheiro, ser artista, de ser pintor. Ser de fato aquilo que essencialmente faria a pessoa ser feliz e realizada. Muitas pessoas não conseguem encontrar esse sentido de vida por não acreditarem nas suas próprias potencialidades, por assumirem um papel diante da vida muitas vezes de menos-valia. É uma das questões que a gente precisa analisar quando um paciente, por exemplo, chega com sofrimento, com angústia. Às vezes a angústia, a ansiedade, né, a depressão, o medo, ela está associada a uma questão que acompanha essa pessoa desde a tenra infância. Uma simples crença de não acreditar de fato em si mesma, uma simples crença de não conseguir aceitar que ela é uma pessoa do bem, uma pessoa boa, essa simples crença pode transformá-la em alguém que desacredita do seu próprio potencial. O Freud, ele pode explicar muitas vezes aquelas nossas inquietações, né, que dissipam, que corroem, que culminam muitas vezes no desabastecimento interno de amor próprio, né? Eu vou deixando de me amar, eu vou perdendo a fluidez do amor em mim mesmo ou em mim mesma, por tornar mais forte em mim esta percepção de menos-valia, de incapacidade, de impotência. Eu tenho aqui na minha frente alguns livros, né, até para trazer alguns insights, como o do próprio Flávio Augusto, um case de sucesso, um jovem influenciador digital, mas um empreendedor de muito sucesso. Ele lançou um livro chamado
ponto de inflexão, né? Em que momento da vida você vai começar a ter, de fato, esse ponto de inflexão, mas no sentido de crescimento, né? Muitas vezes essas pessoas que chegam num ponto, num momento de muita dor, de sofrimento, de quase desistência, ou de extrema desesperança, ou de resignação, é porque nesse momento elas experimentam o fundo do poço desses pontos de inflexão que foram sempre numa curva para baixo, né? A pessoa, ela, num dado momento, ela começa, de fato, a ter um movimento muito mais negativo em função à vida, às conquistas, à própria história de vida, e não consegue reverter este processo. Então o Flávio Augusto, ele fala justamente dos pontos de inflexão que foram modificando a vida dele, mas principalmente os pontos de inflexão que foram suficientes ou que permitiram, né, a ele entrar num processo de ascendência, onde ele foi aos poucos produzindo na própria vida dele um desenvolvimento pessoal a partir também de uma melhora contínua como ser humano. Aí você encontra no livro Pense em Riqueza, do Napoleon Hill, uma base, quase que o início, né, a gênese de tudo isso que hoje podemos aqui falar um pouco mais, um pouco melhor. Aquilo que Napoleão Hill fala lá em 1930, 1937, né, da positividade, de olhar para a vida de uma maneira positiva, de olhar para a vida com uma vibração positiva, de acreditar naquilo que você é capaz de fazer, de superar as dificuldades, mas também produzindo e fazendo na sua vida a coisa acontecer, com ações concretas, né? Ele fala muito daquilo que pode ser utilizado e visto na vida de uma pessoa como indicador de sucesso, de fracasso, algumas características que podem impedir a pessoa de encontrar-se com ela mesma e ter de fato um progresso em sua vida. Ele cita até a questão do casamento, né? O quão importante é para um homem ou para uma mulher terem ao seu lado um companheiro ou uma companheira, um marido, uma esposa, né, que o ajudem, que estejam caminhando no mesmo sentido, com o mesmo propósito, onde um apoia o outro. Uma das variáveis que poderiam ser colocadas dentro desse contexto de sucesso, de êxito, de superação, é a relação afetiva amorosa. Por isso que muitas pessoas sofrem, não conseguem ter essa plenitude, porque muitas vezes não conseguiram encontrar também na sua vida afetiva amorosa alguém que naquele momento pudesse ajudar na vida profissional, na vida social, nas questões pessoais, intrapsíquicas, né? Outro livro, Segredos da Mente Milionária, né? Nós estamos falando aqui de grana, necessariamente. Claro que na vida todos nós queremos ter bons resultados para termos financeiramente o nosso sustento, a nossa autonomia, a nossa liberdade. Mas uma mente milionária, ela se produz a partir de uma mente saudável. Uma mente milionária, ela existe a partir de uma mente saudável, de uma mente que trabalha também suas demandas relacionadas à própria pessoa, a si mesmo, né? Então, aquilo que é para extremamente relevante num processo de crescimento e desenvolvimento da vida, pode ser que para o outro não seja da mesma intensidade. Então, uma mente que consegue ter controle sobre as emoções, sobre os sentimentos, uma mente que consegue desenvolver o sentimento de empatia pelo outro, de respeito, uma conduta moral, uma conduta ética. Não adianta, gente, você possuir uma mente ambiciosa, uma mente egoísta, uma mente individualista, uma mente pautada no ter, né, sem se preocupar com o ser, com o existir, com o conviver, com o compartilhar. Você pode até muitas mentes assim, que tem uma pobreza desta capacidade de percepção do indivíduo, do ser humano, como sendo um alguém que merece também um respeito, porque é um outro que também está junto com você nesse processo, né? Uma mente assim pode conseguir êxito na vida, pode ter dinheiro, né? Mas a
plenitude e viver a plenitude da sua vida é a capacidade de poder usufruir desses benefícios conquistados pelos ganhos que a vida vai lhe proporcionar por aquilo que você produz como possibilidade de crescimento, né? Ao invés de simplesmente obter aquilo que você deseja por uma satisfação egóica, né? Do ego, do eu, da vaidade. Preocupar-se com o ser humano é dar a ele a possibilidade de refletir sobre aquilo que de fato faz bem para a sua saúde mental, emocional, espiritual, social, uma boa convivência, uma boa percepção de si, um olhar para o espelho e te dizer, poxa, você é um cara que pode ser e pode ter muitas coisas na vida, você é uma mulher plena, maravilhosa. Muitas vezes você começa a ter a possibilidade de olhar ao seu lado, ao redor e entender o que está te atrapalhando, né? Tem um livro que é chamado Tratamento da Dependência Química. Eu fui um dependente químico. O que é um dependente químico? Uma pessoa que faz o uso das substâncias psicoativas, de drogas, do álcool, né? São substâncias psicoativas, elas atuam ativamente no seu sistema nervoso central, alteram o seu humor, seu comportamento. Você deixa de ser quem você é, você começa a se tornar um escravo daquilo que você consome. Aquele consumir, na verdade, é a busca insana de prazer, de calmaria, de resolução dos problemas, porque uma mente insana é uma mente que não consegue lidar com a vida, nem com a realidade de uma maneira realista, né? Com coragem. E eu vejo o tratamento da dependência química. Cara, eu tive que fazer primeiro meu tratamento para dependência química, quando eu tinha 25, 26 anos de idade, para depois começar a tentar desenvolver uma mente saudável. Né? Então, assim, existem aqui ao meu redor, quem está chegando agora, são livros, né, que eu tenho aqui do meu lado, que eu coloquei aqui hoje para me dar alguns insights durante a fala que eu tenho aqui com vocês. Porque tá Freud, se tá Freud para você, tá Freud para mim, tá Freud para muitas pessoas. Compreenda aquilo que você vive hoje, aquilo que você hoje sente, aquilo que você experimenta e que não está bom, né? Assim também é para centenas de milhares de pessoas ou centenas de milhões de pessoas. A diferença é como eu lido com isso, o que eu vou fazer com isso, qual o sentido que eu darei a tudo isso. Quando lá atrás eu resolvi parar de sofrer, claro que foi um parar quase que obrigatório, né? Existiam tantas demandas externas naquele momento colaborando para que eu tomasse uma decisão, né? E esta decisão de querer parar de ter um comportamento totalmente disfuncional por meio de uso de substâncias foi o suficiente para eu tentar, né, dar um novo início à minha vida. Por que eu falo tentar? Porque na época eu não sabia se ia dar certo, mas passados 10, 15, 20 anos depois, a necessidade naquele momento de eu parar e interromper todo aquele processo que eu vivia, né, de infelicidade, de fracasso, aquele momento mais difícil, aquele momento onde eu achava que nada mais na minha vida faria sentido, aquele momento onde eu acreditava piamente que eu não tinha capacidade nem condições de ser alguma coisa na vida. Naquele momento, né, algo ainda existia em mim para fazer eu pelo menos dar uma chance, uma oportunidade a mim mesmo, né? Da pior forma possível. Mas é muito interessante porque depois de tantos anos passado esse pior momento da minha vida, né, se eu tivesse jogado a toalha, se eu tivesse desistido, eu não teria experimentado ou construído tudo que eu consegui depois. E é isso que você tem que entender, nós todos temos que entender. Não adianta, todos nós teremos um dia ruim, uma semana ruim, uma fase ruim, um mês ruim, um ano ruim, às vezes até um período de vida chato, ruim, onde parece que tudo não está funcionando bem. Mas o que eu estou fazendo para melhorar e para mudar tudo isso? Às vezes eu mesmo sou o reforçador negativo de tudo isso. Então, assumir essas responsabilidades também já começa a dar à pessoa a possibilidade de querer mudar. Claro, sozinho muitas vezes é muito complicado, quase impossível. E eu estou aqui hoje para isso, para falar para você isso que você poderia, talvez nesse momento, ter que ouvir, ou precisaria ouvir, ou enfim, né? Tá Freud viver, tá Freud pra caramba mesmo, isso é inegável, mas não tira
não retira de nós a possibilidade de, com as dificuldades, com as confusões, com os problemas, com, né, todos os contratempos possíveis e imagináveis, com a falta de dinheiro, mesmo assim é possível, com certeza, avançarmos e evoluirmos nesse processo. Então, se tá Freud para você, tá Freud para mim, tá Freud para todo mundo. A diferença é como é que cada um está lidando com aquilo que hoje não está tão legal. Por isso que eu falo muito dos modelos mentais funcionais, modelos mentais saudáveis, por isso que eu falo muito do controle das emoções, dos sentimentos, da mudança de vida, de inserir na sua vida atividades, pessoas, ambientes, lugares, para que o seu mindset, os seus pensamentos sejam pensamentos novos, diferentes e muito mais produtivos, trazendo para a sua vida com certeza ganhos que vão com certeza com o tempo fazendo uma grande diferença. Não adianta esperar resultados rápidos, né? Não adianta, isso vai frustrar muito a pessoa. Às vezes a pessoa mesmo assim vai se frustrando. Bom, e a frustração nada mais é do que uma grande oportunidade para aprender a ter paciência. Percebe? Em tudo na vida dá pra gente aproveitar, em tudo na vida dá a nós a possibilidade de aprender. E aprendendo, evoluindo, melhorando, nós com certeza vamos alcançar o nosso melhor. E se hoje para você tudo isso, nada disso está muito claro, ou parcialmente claro, ou nada claro, não tem problema. Cada qual começa ou recomeça do seu próprio lugar, do seu próprio ponto. A questão é, quando você investe numa busca de uma melhora contínua, seus pontos de inflexão são ascendentes, a sua capacidade de pensar, o pensamento começa a fluir a seu favor positivamente. E quando você busca ser de fato, ter uma mente milionária em todos os sentidos, também a questão financeira começa a ser modificada. Porque todos nós conseguimos, de alguma forma, em um dado momento, encontrar saídas e soluções para os nossos problemas, até mesmo aqueles que a gente acha que acredita ou acredita de fato que não tem mais solução. Creia, tem solução. Sozinho, difícil pra caramba. Junto com outras pessoas, muito melhor, porque você acaba percebendo que o problema não é só com você. O problema também, a questão é justamente essa. Vivemos numa sociedade tão individualista, tão as pessoas estão se isolando cada vez mais, ou até mesmo com receio e com medo de entrar em contato com o outro, que a gente acaba sofrendo sozinho, sofrendo desnecessariamente. Como psicólogo, eu quero que você possa compreender isso. É muito comum, mas é muito comum mesmo, que nas sessões iniciais a gente observe nas pessoas algo comum. Elas só precisavam de um lugar e de uma pessoa que desse a ela a oportunidade para falar. Quando a pessoa começa a falar, e aí a gente, existe um interlocutor que contribui para que isso aconteça de uma maneira menos crítica, menos ostensiva, menos agressiva, sem julgamentos, com certeza a pessoa começa a perceber nela mesma as próprias respostas. Porque as pessoas estão hoje, muitas vezes, tão inseguras que nem aquilo que ela de fato acredita como sendo uma solução, ela tem convicção. Então, ela só vai colocar em prática se alguém concordar ou dizer para ela, vai e faz. Bom, se é para você ficar esperando que as pessoas te deem esse comando, que pelo menos seja um profissional dentro de um espaço, de um ambiente assertivo, que consiga, transformar esse gatilho em algo positivo, mas que vá dando à pessoa a condição e a capacidade de, num outro momento, ela mesma disparar este processo tão necessário de ressignificação da vida. Gente, tá Freud? Tá Freud. A situação tá complicada? Tá. Muitos problemas? Sim. Dificuldades também. No entanto, viver é isso. Viver é isso. E quando você supera a experiência, a sensação, o prazer, é absurdo. Tá bom, gente? Me sigam nas redes sociais. Deixe seu comentário também, na live. Eu vou deixar essa live disponível. Tem o meu YouTube, tem o meu canal tem o meu Facebook. Eu vou aleatoriamente, por enquanto, entrando nessas lives.
para poder deixar esses conteúdos. A gente vai criando aí de repente um espaço de fala, um espaço de encontro, né? Porque da mesma forma que vocês, eu também em um dado momento sucumbi aos meus problemas e com certeza, da mesma forma que eu pude conseguir, da mesma maneira que eu consegui, todos nós podemos conseguir também mudar tudo isso, tá legal? Foram aí alguns minutos de conversa, mas fiquem com Deus. A live fica disponível para quem não assistiu do começo. Assista desde o começo e dê depois sua opinião, deixe seu comentário, tá legal? Grande abraço, pessoal. Tchau, tchau. Né? E eu não falo de questões financeiras, de questões objetivas materiais, né? Estou falando de questões relacionadas ao seu eu, ao seu ser humano, relacionadas à sua mente, aos seus anseios, aos seus desejos, aos seus segredos, né? Estou falando do ser humano, estou conversando com alguém que possui no íntimo, né, demandas, questionamentos, conflitos, dúvidas que não são materializados e que nem são observados por quem está fora. É muito interessante perceber isso, né? Freud falava justamente do quê? Do que não é observado, do que não é visto, do que não está, digamos, que não é possível você colocar num objeto. Não é possível você transformar isto que está lá dentro em algo material, observável, que dê uma consistência, uma confirmação do que você está sentindo. Não, isso é teu. E nem sempre você mesmo consegue fazer essa leitura. E Freud, ele traz para nós justamente essa questão. Poxa, talvez nós não sejamos donos nem da nossa própria casa, né? Ou seja, nem da nossa própria mente. Às vezes nós fazemos coisas que não gostaríamos de fazer, pensamos coisas que não gostaríamos de pensar, sentimos o que não gostaríamos de sentir, desejamos o que não gostaríamos de desejar, desejamos às vezes o mal, às vezes desejamos uma situação para o outro que não queríamos, na verdade, que a pessoa tivesse, mas muitas vezes é o que nós temos às vezes, de lado ruim, do nosso lado negro, do nosso lado B, né? Mas, gente, é normal, faz parte do processo de existência, descobrirmos também os nossos pontos fracos, as nossas dificuldades, as nossas imperfeições. O grande problema hoje que está Freud, é o que? As pessoas se conhecerem de fato, verdadeiramente. Recentemente, numa dessas minhas conversas com o paciente, né, você ouve muito isso, né, de que a pessoa de fato não tem uma clareza de quem ela é. Ou ela começa a ter uma clareza com o tempo de terapia, com o tempo de acompanhamento, porque ela pode ter um espaço onde ela pode falar coisas que ela não falaria no dia a dia, no comum, né? No dia a dia com seus próprios, com seus amigos, com as pessoas que estão ao seu redor. Então, na terapia, às vezes ela volta e fala, porque ela se desprende do medo, se desprende daquilo que é impositivo a ela, como moral, como regra, como norma. Ela se sente livre para poder expressar-se. E, mais interessante ainda, muitas vezes a pessoa começa a ter a possibilidade, por meio de um processo terapêutico, ela começa a encontrar, por meio de um processo terapêutico, a possibilidade de começar a se expressar melhor. Porque o medo, a vergonha, a culpa, o receio, ou até mesmo a dúvida, a incerteza e insegurança, elas começam a ter um papel menos adoecedor, um papel menos limitador na compreensão da pessoa sobre aquilo que ela é. Tá Freud hoje em dia para as pessoas conseguirem entrar em contato com essas questões, né, com essas conclusões, com essas possibilidades. As pessoas hoje estão muito presas aos condicionamentos que foram sendo estabelecidos durante o seu processo de vida. As pessoas hoje não conseguem, muitas têm dificuldade de acreditar no seu potencial, de acreditar naquilo que podem fazer de melhor, de fato conseguirem superar os seus próprios problemas. Então, as limitações que a pessoa mesmo coloca em cima ou sobre si, as limitações que ela se impõe, limitam a possibilidade ou a capacidade dela desenvolver as próprias habilidades que estão nela.
Pessoas que acabam não percebendo que são capazes de realizar na vida muito mais do que ela conscientemente acredita. Como assim? Ela cria uma ideia de que talvez, né, quando existe talvez, ainda existe ainda uma dúvida, mas muitas têm uma certeza de que elas não são capazes de ser o que gostariam. Ser médico, ser advogado, ser engenheiro, ser artista, de ser pintor. Ser de fato aquilo que essencialmente faria a pessoa ser feliz e realizada. Muitas pessoas não conseguem encontrar esse sentido de vida por não acreditarem nas suas próprias potencialidades, por assumirem um papel diante da vida muitas vezes de menos-valia. É uma das questões que a gente precisa analisar quando um paciente, por exemplo, chega com sofrimento, com angústia. Às vezes a angústia, a ansiedade, né, a depressão, o medo, ela está associada a uma questão que acompanha essa pessoa desde a tenra infância. Uma simples crença de não acreditar de fato em si mesma, uma simples crença de não conseguir aceitar que ela é uma pessoa do bem, uma pessoa boa, essa simples crença pode transformá-la em alguém que desacredita do seu próprio potencial. O Freud, ele pode explicar muitas vezes aquelas nossas inquietações, né? Que dissipam, que corroem, que culminam muitas vezes no desabastecimento interno de amor próprio, né? Eu vou deixando de me amar, eu vou perdendo a fluidez do amor em mim mesmo ou em mim mesma, por tornar mais forte em mim esta percepção de menos-valia, de incapacidade, de impotência. Eu tenho aqui na minha frente alguns livros, né, até para trazer alguns insights, como o do próprio Flávio Augusto, um case de sucesso, um jovem influenciador digital, mas um empreendedor de muito sucesso. Ele lançou um livro chamado Ponto de Inflexão, né? Em que momento da vida você vai começar a ter de fato esse ponto de inflexão, mas no sentido de crescimento, né? Muitas vezes essas pessoas que chegam num ponto, num momento de muita dor, de sofrimento, de quase desistência, ou de extrema desesperança, ou de resignação, é porque nesse momento elas experimentam o fundo do poço desses pontos de inflexão que foram sempre numa curva para baixo, né? A pessoa, ela, num dado momento, ela começa de fato a ter um movimento muito mais negativo em função à vida, às conquistas, à própria história de vida, e não consegue reverter este processo. Então o Flávio Augusto, ele fala justamente dos pontos de inflexão que foram modificando a vida dele, mas principalmente os pontos de inflexão que foram suficientes ou que permitiram, né, a ele entrar num processo de ascendência, onde ele foi aos poucos produzindo na própria vida dele um desenvolvimento pessoal a partir também de uma melhora contínua como ser humano. Aí você encontra no livro Pense em Riqueza, do Napoleon Hill, uma base, quase que o início, né, a gênese de tudo isso que hoje podemos aqui falar um pouco mais, um pouco melhor. Aquilo que Napoleão Hill fala lá em 1930, 1937, né? Da positividade, de olhar para a vida de uma maneira positiva, de olhar para a vida com uma vibração positiva, de acreditar naquilo que você é capaz de fazer, de superar as dificuldades, mas também produzindo e fazendo na sua vida a coisa acontecer, com ações
concretas, né? Ele fala muito daquilo que pode ser utilizado e visto na vida de uma pessoa como indicador de sucesso, de fracasso, algumas características que podem impedir a pessoa de encontrar-se com ela mesma e ter de fato um progresso em sua vida. Ele cita até a questão do casamento, né? O quão importante é para um homem ou para uma mulher terem ao seu lado um companheiro ou uma companheira, um marido, uma esposa, né? Que o ajudem, que estejam caminhando no mesmo sentido, com o mesmo propósito, onde um apoia o outro. Uma das variáveis que poderiam ser colocadas dentro desse contexto de sucesso, de êxito, de superação, é a relação afetiva amorosa. Por isso que muitas pessoas sofrem, não conseguem ter essa plenitude, porque muitas vezes não conseguiram encontrar também na sua vida afetiva amorosa alguém que naquele momento pudesse ajudar na vida profissional, na vida social, nas questões pessoais, intrapsíquicas, né? Outro livro, Os Segredos da Mente Milionária, né? Nós estamos falando aqui de grana, necessariamente. Claro que na vida todos nós queremos ter bons resultados para termos financeiramente o nosso sustento, a nossa autonomia, a nossa liberdade. Mas uma mente milionária, ela se produz a partir de uma mente saudável. Uma mente milionária, ela existe a partir de uma mente saudável, de uma mente que trabalha também suas demandas relacionadas à própria pessoa, a si mesmo, né? Então, aquilo que é para extremamente relevante num processo de crescimento e desenvolvimento da vida, pode ser que para o outro não seja da mesma intensidade. Então, uma mente que consegue ter controle sobre as emoções, sobre os sentimentos, uma mente que consegue desenvolver o sentimento de empatia pelo outro, de respeito, uma conduta moral, uma conduta ética. Não adianta, gente, você possuir uma mente ambiciosa, uma mente egoísta, uma mente individualista, uma mente pautada no ter, né? Sem se preocupar com o ser, com o existir, com o conviver, com o compartilhar. Você pode até muitas mentes assim, que tem uma pobreza desta capacidade de percepção do indivíduo, do ser humano, como sendo um alguém que merece também um respeito, porque é um outro que também está junto com você nesse processo, né? Uma mente assim pode conseguir êxito na vida, pode ter dinheiro, né? Mas a plenitude e viver a plenitude da sua vida é a capacidade de poder usufruir desses benefícios conquistados pelos ganhos que a vida vai lhe proporcionar por aquilo que você produz como possibilidade de crescimento, né? Ao invés de simplesmente obter aquilo que você deseja por uma satisfação egóica, né? Do ego, do eu, da vaidade. Preocupar-se com o ser humano é dar a ele a possibilidade de refletir sobre aquilo que de fato faz bem para a sua saúde mental, emocional, espiritual, social, uma boa convivência, uma boa percepção de si, um olhar para o espelho e dizer, poxa, você é um cara que pode ser e pode ter muitas coisas na vida, você é uma mulher plena, maravilhosa. Muitas vezes você começa a ter a possibilidade de olhar ao seu lado, ao redor e entender o que está te atrapalhando, né? Tem um livro que é chamado Tratamento da Dependência Química. Eu fui um dependente químico. O que é um dependente químico? Uma pessoa que faz o uso das substâncias psicoativas, de drogas, do álcool, né? São substâncias psicoativas, elas atuam ativamente no seu sistema nervoso central, alteram o seu humor, seu comportamento. Você deixa de ser quem você é, você começa a se tornar um escravo daquilo que você consome. Aquele consumir, na verdade, é a busca insana de prazer, de calmaria, de resolução dos problemas, porque uma mente insana é uma mente que não consegue lidar com a vida, nem com a realidade de uma maneira realista, né? Com coragem. E eu vejo o tratamento da dependência química. Cara, eu tive que fazer primeiro meu tratamento para dependência química, quando eu tinha 25, 26 anos de idade, para depois começar a tentar desenvolver uma mente saudável. Né? Então, assim, existem aqui quem está chegando agora, são livros, né, que eu tenho aqui do meu lado, que eu coloquei aqui hoje para me dar alguns insights durante a fala que eu tenho aqui com vocês. Porque
Tá Freud. Se tá Freud para você, tá Freud para mim, tá Freud para muitas pessoas. Compreenda aquilo que você vive hoje, aquilo que você hoje sente, aquilo que você experimenta e que não está bom, né? Assim também é para centenas de milhares de pessoas ou centenas de milhões de pessoas. A diferença é como eu lido com isso, o que eu vou fazer com isso, qual o sentido que eu darei a tudo isso. Quando lá atrás eu resolvi parar de sofrer, claro que foi um parar quase que obrigatório, né? Existiam tantas demandas externas naquele momento colaborando para que eu tomasse uma decisão, né? E esta decisão de querer parar de ter um comportamento totalmente disfuncional por meio de uso de substâncias foi o suficiente para eu tentar, né, dar um novo início à minha vida. Por que eu falo tentar? Porque na época eu não sabia se ia dar certo, mas passados 10, 15, 20 anos depois, a necessidade naquele momento de eu parar e interromper todo aquele processo que eu vivia, né, de infelicidade, de fracasso, aquele momento mais difícil, aquele momento onde eu achava que nada mais na minha vida faria sentido, aquele momento onde eu acreditava piamente que eu não tinha capacidade nem condições de ser alguma coisa na vida. Naquele momento, né, algo ainda existia em mim para fazer eu, pelo menos, dar uma chance, uma oportunidade a mim mesmo, né? Da pior forma possível. Mas é muito interessante porque depois de tantos anos passado esse pior momento da minha vida, né, se eu tivesse jogado a toalha, se eu tivesse desistido, eu não teria experimentado ou construído tudo que eu consegui depois. E é isso que você tem que entender, nós todos temos que entender. Não adianta, todos nós teremos um dia ruim, uma semana ruim, uma fase ruim, um mês ruim, um ano ruim, às vezes até um período de vida chato, ruim, onde parece que tudo não está funcionando bem. Mas o que eu estou fazendo para melhorar e para mudar tudo isso? Às vezes eu mesmo sou o reforçador negativo de tudo isso. Então, assumir essas responsabilidades também já começa a dar à pessoa a possibilidade de querer mudar. Claro, sozinho muitas vezes é muito complicado, quase impossível. E eu estou aqui hoje para isso, para falar para você isso que você poderia, talvez nesse momento, ter que ouvir, ou precisaria ouvir, ou enfim, né? Tá Freud viver, tá Freud pra caramba mesmo, isso é inegável, mas não retira de nós a possibilidade de, com as dificuldades, com as confusões, com os problemas, com, né, todos os contratempos possíveis e imagináveis, com a falta de dinheiro, mesmo assim é possível, com certeza, avançarmos e evoluirmos nesse processo. Então, se tá Freud para você, tá Freud para mim, tá Freud para todo mundo. A diferença é como é que cada um está lidando com aquilo que hoje não está tão legal. Por isso que eu falo muito dos modelos mentais funcionais, modelos mentais saudáveis, por isso que eu falo muito do controle das emoções, dos sentimentos, da mudança de vida, de inserir na sua vida atividades, pessoas, ambientes, lugares, para que o seu mindset, os seus pensamentos sejam pensamentos novos, diferentes e muito mais produtivos, trazendo para a sua vida com certeza ganhos que vão com certeza com o tempo fazendo uma grande diferença. Não adianta esperar resultados rápidos, né? Não adianta, isso vai frustrar muito a pessoa. Às vezes a pessoa mesmo assim vai se frustrando. Bom, e a frustração nada mais é do que uma grande oportunidade para aprender a ter paciência. Percebe? Em tudo na vida dá para a gente aproveitar, em tudo na vida dá a nós a possibilidade de aprender. E aprendendo, evoluindo, melhorando, nós com certeza vamos alcançar o nosso melhor. E se hoje para você tudo isso, nada disso está muito claro, ou parcialmente claro, ou nada claro, não tem problema. Cada qual começa ou recomeça do seu próprio lugar, do seu próprio ponto. A questão é, quando você investe numa busca de uma melhora contínua, seus pontos de inflexão são ascendentes, a sua capacidade de pensar, o pensamento começa a fluir a seu favor positivamente. E quando você busca ser, de fato, ter uma mente milionária em todos os sentidos, também a questão financeira começa a ser modificada. Porque todos nós
conseguimos de alguma forma, em um dado momento, encontrar saídas e soluções para os nossos problemas, até mesmo aqueles que a gente acha que acredita ou acredita de fato que não tem mais solução. Creia, tem solução. Sozinho, difícil pra caramba. Junto com outras pessoas, muito melhor, porque você acaba percebendo que o problema não é só com você. O problema também, a questão é justamente essa. Vivemos uma sociedade tão individualista, tão as pessoas estão se isolando cada vez mais, ou até mesmo com receio e com medo de entrar em contato com o outro, que a gente acaba sofrendo sozinho, sofrendo desnecessariamente. Como psicólogo, eu quero que você possa compreender isso. É muito comum, mas é muito comum mesmo, que nas sessões iniciais a gente observe nas pessoas algo comum. Elas só precisavam de um lugar e de uma pessoa que desse a ela a oportunidade para falar. Quando a pessoa começa a falar, e aí a gente, existe um interlocutor que contribui para que isso aconteça de uma maneira menos crítica, menos ostensiva, menos agressiva, sem julgamentos, com certeza a pessoa começa a perceber nela mesma as próprias respostas. Porque as pessoas estão hoje, muitas vezes, tão inseguras que nem aquilo que ela de fato acredita como sendo uma solução, ela tem convicção. Então, ela só vai colocar em prática se alguém concordar ou dizer para ela, vai e faz. Bom, se é para você ficar esperando que as pessoas te deem esse comando, que pelo menos seja um profissional dentro de um espaço, de um ambiente assertivo, que consiga, transformar esse gatilho em algo positivo, mas que vá dando à pessoa a condição e a capacidade de, num outro momento, ela mesma disparar este processo tão necessário de ressignificação da vida. Gente, tá Freud? Tá Freud. A situação tá complicada? Tá. Muitos problemas? Sim. Dificuldades também. No entanto, viver é isso. Viver é isso. E quando você supera a experiência, a sensação, o prazer, é absurdo. Tá bom, gente? Me sigam nas redes sociais. Deixe seu comentário também, na live. Eu vou deixar essa live disponível. Tem o meu YouTube, tem o meu canal tem o meu Facebook. Eu vou aleatoriamente, por enquanto, entrando nessas lives para poder deixar esses conteúdos. A gente vai criando aí, de repente, um espaço de fala, um espaço de encontro, Porque, da mesma forma que vocês, eu também, em um dado momento, sucumbi aos meus problemas e, com certeza, da mesma forma que eu pude conseguir, da mesma maneira que eu consegui, todos nós podemos conseguir também mudar tudo isso. Tá legal? Então aí, alguns minutos de conversa, mas fiquem com Deus. A live fica disponível para quem não assistiu do começo. Assista desde o começo e dê depois sua opinião, deixe seu comentário. Tá legal? Grande abraço, pessoal. Tchau, tchau.